Fala galerinha, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, eu não sei que horas vocês estão assistindo, mas vamos lá, professor Alan de Geografia aí na área, tá? E hoje nós vamos falar sobre a população brasileira, nós vamos falar aí um pouquinho sobre dinâmica populacional, migração, população, mortalidade, natalidade, migração, tá? Esses são alguns dos nossos temas, beleza? Então vamos dar início aí à nossa aula. Primeiramente a gente vai falar sobre demografia, tá bom? O que é demografia então, tá? Demografia é uma área da geografia, tá? Uma ciência que estuda dinâmica populacional, tá? Como assim a dinâmica populacional? Quantos são, quem são, onde moram, como moram, certo? Tudo isso, tudo relacionado à população. E como que é feito esse estudo? Esse estudo ele é feito através de levantamento de dados. No Brasil, o levantamento desses dados são feitos pelo IBGE por meio de um censo. Vocês já devem ter visto ou já devem ter ouvido, né, pessoas que vão na casa de outras pessoas, batem e fazem perguntas. Oi, quantas pessoas moram aqui? Quantos são adultos? Quantos são jovens? Qual é a faixa de idade dos jovens? Quantos trabalham? Quantos que ganham? Tem televisão? Tem aquilo? Então, esse é o papel do IBGE. Isso é importante? Sim, muito importante, porque a gente precisa saber quantas pessoas são, onde elas moram, como elas moram, para que o governo possa tomar ações, tomar medidas, tá? Sem essas informações não é possível governar, não é possível direcionar, não é possível administrar, ok? Não estou falando que é correto ter todas as informações, tá? Não estou falando que a gente tem que sair passando todas as informações de forma cega, mas para o governo fazer um bom planejamento é necessário que o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tenha essas informações de forma precisas, tá bom? Crescimento demográfico. Tá? Como que eu sei que a minha população, se a minha população está crescendo, se a minha população está diminuindo, quantas pessoas tem, é o crescimento demográfico que a gente vai estudar. O crescimento demográfico ele acontece da seguinte forma, é um cálculo, tá? Um cálculo matemático. Ele ocorre por conta do crescimento vegetativo ou natural. Como se dá esse crescimento vegetativo ou natural, gente? É simples, pega a quantidade de pessoas que tinha num determinado ano e aí para o próximo ano, o que a gente acrescenta? Quantas pessoas nasceram, a taxa de natalidade, e subtrai pela taxa de mortalidade. O saldo que der, eu pego e adiciono ou subtraio da quantidade de pessoas que tinha no primeiro período. Tá? Eu vou dar um exemplo simples para ficar mais claro. Tinha 1000 pessoas o ano passado. Esse ano nasceu 1000 e morreu 1000. Então, 1000 nascimentos menos 1000 mortes, saldo zero. Se eu já tinha 1000 pessoas anteriormente, qual que é a minha população atual? Continua sendo de 1000. Tá? Então, o meu crescimento vegetativo foi esse, nulo, zero. Então, esse é o crescimento vegetativo ou natural. Além disso, também eu vou adicionar mais um fator à minha soma, que é o quê? Quantidade de pessoas que chegaram para morar na minha cidade e pessoas que saíram da minha cidade para ir para outros lugares, tá? Então, eu também posso adicionar isso, que é o fluxo migratório, tá bom? E isso é crescimento vegetativo ou natural. Vamos ver aí um pouquinho sobre natalidade e mortalidade, tá bom, pessoal? Lembrando que natalidade é a quantidade de pessoas nascidas vivas, tá? E mortalidade é a quantidade de óbitos num determinado período, tá? Eu tenho dois gráficos aí que eu trouxe para vocês. O primeiro gráfico é o gráfico da taxa de natalidade no Brasil do período de 1940 até 2005, tá bom? Esse gráfico, a gente vai olhar aí duas informações deles, tá? Vamos lá. A primeira informação que a gente olha é a base do gráfico, onde vai mostrar para mim aqui os anos, tá bom? E depois eu vou olhar a minha lateral do meu gráfico, que vai mostrar aí quantidade de crianças nascidas por 1000 habitantes. Então 0, 5.000, 10.000, 15.000, indo até um número aqui de 50.000. Esse meu gráfico, ele mostra aí, ó, que em 1940 eu tive 44.000 nascimentos.
E agora em 2005 eu tenho 18 mil nascimentos. Olha que interessante então esse gráfico, ele tem aí uma queda, né? De 1940 até 2005 é perceptível que houve uma queda na quantidade de nascimentos, tá? Uma queda gradual por década. Nossa, professor, que estranho, as pessoas não querem mais ter filhos? Não. Por que não? Vamos ver no próximo slide, eu já mostro isso para vocês. O mesmo gráfico, só que agora com mortalidade, tá? A gente vai olhar a quantidade de mortalidade, né, o número de óbitos entre 1940 a 2005, tá? Sendo que a base e a lateral têm as mesmas informações. Base é ano e lateral agora só muda que é óbitos, tá? São 1000 óbitos por ano, tá? Então varia de 0 a 30 mil óbitos por ano. Olha lá, 1940 eu tenho 25 mil óbitos. E agora em 2005 eu só tenho 6.300 óbitos. Novamente é perceptível, ó, a queda desse meu gráfico. Nossa, professor, as pessoas estão virando Highlander e vampiro, não estão mais morrendo? Não, existe uma explicação para a queda do número de óbitos, que eu também explicarei para vocês no próximo slide, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha lá no próximo slide. Por que que a taxa de natalidade diminuiu, tá? Vamos lá. A primeira explicação, por que que a taxa de natalidade caiu? Essa taxa de natalidade caiu porque houve um aumento na urbanização e na industrialização. Antigamente as pessoas moravam em núcleos rurais, moravam na roça, né? Antigamente a maior parte da população morava no interior, eram da roça, e poucas pessoas moravam nos grandes núcleos. Tá? Então, para ajudar no serviço da roça, colheita, plantio, todas essas coisas, precisava de bastante gente. Então, é perceptível que tinha bastante nascimentos. Tá? E a industrialização trouxe essa mão de obra para os grandes núcleos urbanos. Tá bom? Outra situação que é perceptível, com essa vinda para cá, né, para o núcleo urbano aumentou, o padrão de vida aumentou. Antes as pessoas moravam na roça e viviam de subsistência, plantavam, o que ela plantava ela colhia, né? Fabricavam às vezes suas próprias roupas, enfim. Hoje não. Hoje essa questão já não é tão assim simples, né? As pessoas têm que comprar tudo, né? Hoje no mundo tecnológico as coisas estão muito caras, então o aumento do custo de vida também justifica as pessoas terem menos filhos. Tá? Outro item que é a entrada da mulher no mercado de trabalho e, consequentemente, a dupla jornada. Gente, a mulher hoje trabalha, né? Vai para fora, faz faxina, trabalha em outras empresas, né? Supermercados, telemarketing, enfim, uma infinidade de trabalhos. E quando chega em casa tem que dar conta da casa ainda também. Lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos às vezes. Então não tem como ser como há 100 anos atrás, 50 anos atrás, quando as nossas bisavós ou as nossas vós tinham 10, 7, 8 filhos. Não tem mais, é surreal pensar dessa forma, onde uma mulher tenha que sair de casa e chegar em casa e ainda dar conta de 10, 12 filhos. Não tem como. Então, esse é um dos fatores principais, inclusive, né? A entrada da mulher no mercado de trabalho. Até para complementar na renda por causa que está alto. Lembra que eu falei anteriormente? O alto custo de vida, entendeu? Hoje em dia não dá só para viver com o marido trabalhando, por conta de uma série de questões, né? Ou até mesmo a mãe solteira, que é bastante comum também na nossa sociedade, né? Então não dá mais para ter esse monte de filhos que se tinha antigamente. E outro item também que é importante, o aumento ao acesso de informações de métodos contraceptivos. Gente, hoje em dia as pessoas não se previnem porque não quer. Até costumo brincar, hoje só engravida se a pessoa quiser, tá? Porque é largamente divulgado métodos contraceptivos, camisinha masculina, camisinha feminina, né? Pílula do dia seguinte, ou até mesmo vacinas, remédios, ou injeções para a mulher não engravidar, certo? Isso hoje em dia é muito divulgado, é muito comum, é muito acessível. Há 60, 70 anos atrás, 100 anos atrás, era impensável isso, né, gente?
E a taxa de mortalidade, professor, por que caiu? A taxa de mortalidade é a explicação primeira, né? É a ampliação dos serviços de saneamento básico e distribuição de água tratada. Para nossa sociedade atual, a gente acha até normal ter água encanada, ter rede de esgoto. Isso há 60 anos atrás, 70 anos atrás, não existia, gente, tá? Antigamente, banheiro era fazer uma fossa, cavar um buraco e, entendeu? O negócio ia tudo para ali. E aí o que acontecia? Contaminava o solo, esse solo contaminado, quando chovia, a água escorria para dentro desse solo, contaminava essa água que automaticamente ia para o rio, e aí as pessoas pegavam água da onde para beber? Continuam pegando, melhor dizendo, do rio. Só que essa água não era tratada. E aí as pessoas pegavam uma série de doenças. Hoje em dia, né, a água continua vindo do rio? Sim, só que ela vem tratada, né? A empresa, ela pega essa água poluída, faz todo um tratamento dessa água e aí ela chega nas nossas casas de uma forma encanada, muito mais limpa, tá bom? Outra coisa, avanços da medicina e melhorias no sistema de atendimento médico. Hoje, gente, é fácil você ir no médico. Hoje é fácil. Apesar da gente achar difícil, ter que esperar 2, 3 meses, antigamente isso era impensável, gente. Há 60, 70, 100 anos atrás, médico era só nas cidades grandes. Lembra que eu falei que as pessoas moravam nos centros, nos rurais, né? Então, as pessoas tinham que sair da fazenda e ir para uma cidade para procurar um médico. Quando tinha. Isso quando o médico não, né, ficava muito longe. O tempo de você chegar, você morria no meio do caminho. Hoje em dia não, né? A facilidade de atendimento é muito melhor. E por último, e esse eu acho que é o mais importante, a ampliação nos programas de vacinação. Gente, hoje em dia a gente pega uma gripezinha, toma um remédio e fica bom. Toma uma injeção e fica bom. Antigamente não tinha vacina, gente. O cara, se ele pegasse uma gripe, ele morria. Parece brincadeira, mas é verdade, tá bom? Pirâmide etária. Gente, quem é a nossa população, né? É mais homem? É mais mulher? E qual é a faixa de idade dessa população? Tá? Eles são mais jovens? Eles são adultos ou eles são idosos? Então a gente estuda esse tipo de situação quando a gente fala de pirâmide etária, tá? A pirâmide etária brasileira, ao longo dos anos, a redução dessa taxa de natalidade nossa veio estreitando a base da pirâmide e a diminuição da taxa de mortalidade vem alargando seu topo, indicando o envelhecimento da população. Como assim, professor? Vamos dar uma olhada na pirâmide etária brasileira, tá? E ela tem 2 períodos, 1991 e 2010. Então a gente está falando de um intervalo aí de aproximadamente 20 anos, certo? Vamos lá. Como que a gente estuda essa pirâmide etária? Então, primeiro eu vou explicar para vocês como que a gente olha essa pirâmide. Vamos lá, ó. Primeiro, a minha pirâmide ela foi dividida em 2 faixas. Primeiro masculino, depois feminino. Ok? Segundo, aqui na minha base, eu vou ter, tá, a quantidade. Essa quantidade ela é medida em percentual da população. Tá vendo? Então ela começa de 0, 1, 2, 3 até 8% da minha população. Beleza? Agora, o que eu vou olhar, tá? Bem, aqui ó, neste meiozinho, eu tenho a faixa etária. Vocês podem ver que elas estão variando aí, né? Ela começa no 0 e vai até os 80 anos. Agora, para eu avaliar, eu vou avaliar da seguinte forma. Olha lá. A minha base embaixo aqui é a base de jovens. Ela vai de 0 até 19 anos. Então, quando eu falo de população jovem, eu olho essa faixa de idade, de 0 a 19 anos. Quando eu falo de adultos, tá? Eu vou olhar a faixa dos 20 até os 60 anos. E quando eu falar de idoso, eu vou olhar aqui dos 60 anos em diante. Então a minha população ela é dividida em 3 faixas aí. Faixa de jovens, que está aqui na minha base, a faixa de adultos que está aqui no meio e a faixa de idosos que está no topo. Aprendemos a olhar então
a minha pirâmide etária, vamos olhar a nossa pirâmide etária. Vamos pegar então a população de 1991. E olha só que interessante. Olha aqui onde eu tenho a maior quantidade de pessoas, tanto masculino quanto feminino. Elas estão aonde? Na faixa de jovens, na faixa de adultos ou na faixa dos idosos? Fácil de perceber, ela está na faixa dos jovens, ela está variando aí, ó, dos 10 aos 19 anos, certo? Fácil, facinho. E vocês podem ver que conforme vai passando esse período, o gráfico ele vai afunilando, vai indo para dentro, tá? Vai indicando que as pessoas estão morrendo e vocês podem ver que menos de 1% da população, tanto masculino quanto feminino, chegavam a uma idade avançada, acima dos 80 anos. A maior parte da população brasileira, ela vai morrendo aqui, ó, nesse meio aqui, em 1991, ok? Agora a gente vai pegar 2010. A gente já nota uma mudança, né? Qual é a mudança? Aonde está a maior parte da minha população? E olha só que interessante, tanto a masculina quanto a feminina, olha aqui onde ela está, ó. Já passou, ela está na faixa dos 30 anos de idade, ou seja, ela já não é mais uma população jovem, ela é uma população adulta. Mas olha que interessante isso aqui, pessoal. Ó, olha só, a quantidade de pessoas jovens diminuiu em comparação a 1991. Eu tenho menos jovens agora e mais adultos. Nasceram menos jovens. E os jovens, né, que eram a população jovem, ficou adulta. E olha só, outro fato interessantíssimo. Olha só, aqui, eu tenho mais velhos agora. A população está envelhecendo. O Brasil está passando por um processo de envelhecimento, tá? Estão nascendo menos jovens e a população que já está aqui está vivendo mais tempo. Vamos falar agora da população brasileira específica. Como que essa população brasileira está dividida? Tá? Bem, a população brasileira, ela é a quinta maior população do mundo. Beleza? Ou seja, é gente pra dedéu. Tá bom? Mas, peraí. Como que essa população está distribuída dentro do Brasil? Será que todo mundo mora no mesmo lugar? Será que essa população está distribuída? Como que é? Vamos dar uma olhada aí, pessoal. Bem, a população brasileira, ela está distribuída de forma desigual pelo nosso território. E por que isso? Tá? Porque tem a ver um pouquinho com o processo de colonização do Brasil. Tá? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, né, eles chegaram pelo Atlântico aqui e começaram a colonização pelo litoral. E só depois eles foram rumando ao oeste, né? Mas as pessoas foram se aglomerando aqui nesse litoral. E olha só que interessante, se vocês observarem, esse gráfico ele mostra, ele é um gráfico que ilustra a concentração das pessoas. Esses pontinhos vermelhos vão indicar concentração de pessoas. Mais de 10 mil habitantes por localização. E aonde eu tenho a maior concentração de pontinhos vermelhos? Aqui nesse litoral, com destaque aqui nessa região, sudeste. São Paulo, mas se vocês olharem para o oeste, vocês podem ver que a gente tem quase um vazio demográfico aqui nessa região. Poucas pessoas morando por quilômetros quadrados, tá? Então a gente tem bastante espaço vazio. É assim que a nossa população se concentra. Muita gente aqui no leste, poucas pessoas no oeste. Vamos para o nosso próximo tema. Os fluxos migratórios são exatamente isso, é o deslocamento de pessoas dentro de um país, tá? Posso ter migração dentro de um país, ou eu posso ter esse fluxo fora do país, né? Entrando no país ou saindo do país. Bem, quando a gente fala de fluxos internos, movimentação dentro do país, nós estamos chamando de migrações internas, tá? Eu saio de São Paulo, vou para o Rio de Janeiro, é uma migração interna. Saio do Rio de Janeiro, vou para o Amazonas, uma migração interna. Quando eu estou saindo de um país para o outro, existem duas situações. A primeira situação, quando a gente fala de emigração. O que é emigração? É a saída de uma pessoa para fora do país. Vou exemplificar. Eu, Alan, vou sair daqui do Brasil
vou para a Itália, morar lá na Itália. Ou seja, eu sou um emigrante, estou saindo do Brasil. Quando eu chegar na Itália, tá, os italianos vão me chamar de imigrante, porque eu estou chegando lá. Para eles eu sou imigrante. Aqui no Brasil, indo para lá, eu sou um emigrante. O Brasil tem bastante imigrantes? Tem. A formação brasileira se deu por imigração. Então olha aí, ó, no meu mapinha que eu trouxe para vocês, ó, os portugueses, os africanos escravizados são os primeiros imigrantes brasileiros. Com o fim da escravidão, né, a gente começa a receber outro fluxo imigratório, que são os italianos, tá? Quando eles vieram trabalhar na lavoura do café. Em seguida nós tivemos um fluxo migratório e imigratório de japoneses, né, que também vieram para cá, e esse fluxo só foi se transformando no decorrer dos períodos. Recentemente, né, no momento mais atual, o grande fluxo migratório que nós temos aqui, inclusive também na nossa região, são a vinda de asiáticos, mais especificamente de chineses, né? Mas como que funciona a migração dentro do país? Gente, dentro do país, o principal fator de migração é a atividade econômica, tá? Muitos de vocês devem ter descendentes que vieram de outros estados para cá para tentar a sorte na vida, era muito comum ouvir isso. Existem outras formas de migração? Sim, tá? Não só econômica. Às vezes ela pode ser uma migração social, tá? Ela pode ser uma migração por fator religioso, ela pode ser uma migração por um fator climático, né? Existem algumas... Guerra pode gerar migração. Enfim, existem vários fatores, mas normalmente o mais comum é o econômico. No Brasil, principalmente, vamos dar uma olhada aí no meu exemplo que eu trouxe para vocês, tá? Eu tenho aí o mapinha do Brasil, imigrações internas de 1970 a 1980. Então a gente vai falar das migrações aí num período de 10 anos, tá? A setinha vermelha indica o fluxo da migração. Então vamos dar uma olhada, olha que interessante aqui, ó. O principal centro de migração é aqui, ó, essa região, a região centro-sul. Muitas pessoas saem do Nordeste e vêm tentar a vida aqui na região centro-sul, mais especificamente em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e no Paraná. São bastante procurados esses lugares, tá? Mas existem outras correntes migratórias, tá? Como a gente pode notar aqui, ó. O pessoal saindo do sul e indo para a região centro-oeste, mais especificamente aí para o Mato Grosso e para Rondônia. Provavelmente por conta do agronegócio, melhor dizendo, tá? Ou aqui nessa região aqui, ó, saindo do Nordeste e indo para o Norte. Essa região do Norte recebeu bastante migração por conta das atividades de mineração, tá? Bem, migração. Quando a gente fala de migração, quando a gente fala de população, não existe, não tem como, melhor dizendo, a gente não falar das desigualdades sociais no espaço geográfico. E o Brasil é um lugar onde essas desigualdades, elas são latentes, elas são perceptíveis, elas são muito visíveis, tá, gente? Bem, a gente percebe a elevada desigualdade social no Brasil, não só nos contrastes de paisagem, tá, gente? Mas nos dados que a gente tem, por exemplo, quando a gente fala de renda, quando a gente fala de escolaridade, quando a gente fala de acesso a serviços, tá bom? Nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, é muito visível essa desigualdade. Vamos ver aí os exemplos que eu trouxe para vocês. Olha só, esse aqui é os exemplos que eu trouxe quando a gente fala de espaço geográfico, tá? Só trouxe imagens de espaço geográfico. Olha essa casa de alto padrão. Não estou falando que é ruim, não, né? Todo mundo queria morar numa casa dessa. Mas a realidade de muitos brasileiros é essa, cara. É uma casa numa favela, é um barraco, tá? Ou então esse exemplo aqui, ó, gente. O centro da cidade, né? A gente tem os grandes núcleos das cidades, onde existem prédios e condomínios de luxo. Mas a população, a grande parte da população brasileira mora nos guetos, moram nas periferias, tá bom? Bem, já que eu falei de desigualdade, vamos falar então de renda, gente. O que é renda? Renda é quanto a pessoa ganha. A gente está falando de dinheiro especificamente, tá?
Bem, o rendimento médio da população brasileira, ela vai variar de acordo com o estado, de acordo com a região brasileira. Ou seja, significa que um cara que mora em São Paulo, ele vai ter uma renda diferente do cara que mora no norte, diferente de um cara que mora no nordeste, diferente do que mora no sul. Então essa distribuição ela é desigual. Olha o nosso mapa aí de dispersão da renda, né? De distribuição, melhor dizendo, de renda. Esse gráfico ele me mostra aí, eu vou usar a graduação da cor, né? A variação de cor, onde o verde mais claro indica que o rendimento médio de salários mínimos aí, tá? Média de menos de 1 salário mínimo. E o verde mais escuro, a média vai ser de mais de 3 salários mínimos, tá? Então, quanto mais claro for, menos as pessoas ganham. Quanto mais escuro for, mais as pessoas vão ganhar. E aí, novamente, a gente tem que observar aqui, ó, qual é a região onde em média se ganha mais. É aqui na região sul, ó. Desculpa, na região sudeste, com destaque para São Paulo, tá? A maior parte de São Paulo aí está um verdinho um pouco mais escuro, onde a média vai de 2 a 3 salários mínimos. Olha já a região norte aqui como é mais claro, olha aqui essa região aqui como é mais claro, tá? Então, realmente por região é perceptível que se ganha mais ou se ganha menos, olhando esse mapa aqui, tá ok? Mortalidade infantil. Gente, renda e mortalidade infantil, eles estão até que ligados de certa forma, porque se eu tenho um padrão de vida melhor, isso significa que eu tenho uma qualidade de vida melhor. Se a minha qualidade de vida é ruim, consequentemente isso vai incidir na minha vida. Mas o que é mortalidade infantil? Mortalidade infantil é a quantidade de crianças mortas, tá? Por 1000 em um determinado período de nascimento ali, tá bom? E o Brasil, ele tem mortalidade? Tem, sim. O IBGE, como eu já citei, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, lá em 2009 ele fez um estudo e viu que a média brasileira era de 22,47, tá? 22 crianças no universo de 1000 morriam. Isso dá uma média de 22% de mortalidade. Mas isso é a média nacional, porque ela não é exata. Tá? Existem regiões onde a mortalidade infantil é muito grande, existem regiões onde ela não é tão grande assim. Eu trouxe o mapa para ver, vamos analisar aí, tá? Olha lá, trouxe a barriguinha de uma grávida, né? Pra gente ver. Bem, de novo eu trouxe um mapa aí de variação de cor, tá? Onde ele vai variar na tonalidade de amarelo, de vermelho para amarelo. Quanto mais claro for a minha cor, menor é a minha taxa de mortalidade. Quanto mais escuro for, maior é a minha taxa de natalidade, tá bom? E olha só que interessante, outra vez, como eu disse, olha lá, São Paulo não tem o melhor rendimento? Olha aqui São Paulo, que corzinha que ele tá. Tá mais claro, tá? Tem uma menor mortalidade. Lembra que eu mostrei o Nordeste, que era mais claro lá no outro mapa, porque as pessoas ganhavam menos? Olha aqui, ó, ganha menos e a mortalidade é maior. Tá vendo como renda e também tem a ver com qualidade de vida e, consequentemente, sobre mortalidade? Se ganha menos, a qualidade de vida é menor, consequentemente, a saúde é pior e que, consequentemente, as pessoas morrem mais fácil. Se você tem uma renda melhor, você tem acesso a serviços que você não vai ter, né? Se ganha menos, e aí você vai ter uma qualidade de vida maior. Esperança de vida. Gente, o que é esperança de vida? Quanto tempo você vai viver? Quanto tempo? Certo? E aí, olha lá. A esperança de vida média da população brasileira é 72,9, então vamos arredondar para cima, 73. Isso significa o quê? Que quando a gente nasce no Brasil, a gente tem a possibilidade de viver, em média, 73 anos. Ah, professor, mas meu avô morreu com 100 anos. Sim, mas não são todos os vovôs que morrem com 100 anos, tá? Existem várias pessoas que vocês, inclusive, vão saber, e conhecem casos, que morreu com 30 anos, com 40 anos, crianças que morreram com 10, 15, vocês devem conhecer pessoas, tá? Então não é todo mundo que vive 80 e não é todo mundo que morre com 10. Isso é uma média. Se não acontecer nada, né? Vamos supor que você não tenha nenhuma doença, não aconteça nenhum acidente, a média é você viver isso, beleza? Bem, mas isso é média. Então, quais são os fatores? Primeiro fator, mulher vive mais que homem.
mulher se cuida mais que homem, tá? Então a expectativa de vida das mulheres é maior do que a dos homens, tá? As condições de vida da região determinam quanto tempo você vai viver. Ou seja, lembra lá os mapinhas anteriores? Aonde vocês acham que as pessoas vivem mais? Em São Paulo ou no Nordeste? Onde você acha que a expectativa de vida é maior? Se a qualidade de vida em São Paulo, se a renda média, se a mortalidade infantil em São Paulo é menor, com certeza a expectativa de vida em São Paulo é maior. E aí é só fazer o inverso agora, inversamente proporcional. Se no Norte e no Nordeste a qualidade de vida é menor, né, o salário mínimo é menor e a mortalidade infantil é maior, isso indica que as pessoas vão viver menos tempo também, tá bom? Ó, os dois vovozinhos aí. Alfabetização e escolaridade. É a mesma coisa? Não. A alfabetização se refere a você saber ler, escrever e compreender o que está escrito e entender o que você leu, certo? Então, alfabetização. Você sabe ler, você sabe escrever e entende aquilo que foi escrito ou lido, ok? Então, você foi alfabetizado. Escolaridade tem a ver com quantidade de tempo que você estudou, tá bom? Então, aqui no Brasil a gente tem desde o prézinho, o básico, né, do pré até o ensino médio. Muitos não terminam o ensino médio. E aí depois você avança para o ensino superior, tá? Aí você faz a faculdade, você faz uma pós-graduação, você faz um mestrado e você pode fazer um doutorado ou um pós-doutorado, tá bom? Então, quanto tempo você estuda aí, a quantidade de anos estudados. As maiores taxas de alfabetização no Brasil, olha lá, de novo, se concentram na região Centro-Sul. E olha só como tudo é ligado. Se você estuda mais tempo, você tem uma renda maior. Se você tem uma renda maior, você tem uma qualidade de vida maior. E se você tem uma qualidade de vida maior, a expectativa de vida sua é maior. Olha lá, uma professora ensinando o aluno aí. Meninos e meninas, pimpolhos e pimpolhas, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre população. A gente vai se aprofundar nas próximas aulas nesse tema. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram aí, dá ajuda a nós, tá bom? Para quem está assistindo pelo canal, dá um joinha aí, tá? E até a próxima aula. Obrigado. Tchau.